Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E nós seguimos com a cobertura do conflito entre o eixo imperialista genocida Estados Unidos e Israel contra Irã e Líbano, iniciado com ataques realizados por Estados Unidos e Israel em fevereiro contra uma escola de meninas iranianas, deixando mais de 100 mortos. No mesmo dia, também por causa de ataques do eixo imperialista contra o Irã, o líder supremo do país foi morto. Desde então passamos por um cessar-fogo já encerrado e ataques genocidas contra os estados do Líbano e Irã. No último fim de semana, o Irã divulgou uma lista de condições para reabrir o Estreito de Hormuz, braço marítimo por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. O local, que fica na costa iraniana, dá posição privilegiada para fiscalizar as rotas e está interrompido há mais de um mês. São 6 condições para a normalização do tráfego do canal. Os Estados Unidos devem pôr fim de forma definitiva à guerra, inclusive a agressões contra aliados iranianos no Líbano, Palestina, Iêmen e no Iraque, suspensão do bloqueio naval aos portos iranianos, retirada das forças estadunidenses da região, indenização integral ao Irã pelos danos de guerra, suspensão das sanções econômicas e liberação dos ativos iranianos congelados. O imperialista Donald Trump ironizou em suas redes sociais o pedido de indenização. Disse ainda que também vai começar a exigir do Irã indenização por todas as pessoas que eles feriram e mataram. O Irã respondeu que não recuará das exigências e que Washington deve demonstrar uma mudança genuína na conduta. E, segundo o jornal Washington Post, no mês passado, o imperialista estadunidense Donald Trump fez uma manobra para despistar todo mundo com medo de atentados. Ao embarcar no Air Force One para deixar a Turquia, o presidente Trump foi escondido em um caminhão de alimentos e transportado para outro avião. Diante da ameaça iraniana, segundo o jornal, o Air Force One serviu para ser uma isca, enquanto o presidente estava em outra aeronave. As informações foram obtidas por um funcionário norte-americano familiarizado com a operação e outra pessoa que conhece os deslocamentos do presidente. Enquanto isso, o governo sionista e genocida de Israel afirmou que não haverá Estado palestino sob sua administração. As palavras de Benjamin Netanyahu foram ditas em uma reunião de gabinete no último domingo, quando o líder sionista também afirmou ser contra o plano de paz para Gaza, elaborado como parte do acordo de cessar-fogo por Estados Unidos, Israel e Hamas em outubro do ano passado. Netanyahu disse que não deixará Gaza, mesmo com o grupo de resistência palestina Hamas tendo anunciado sua dissolução e desarmamento no início do mês para acelerar o plano de reconstrução do enclave, que foi completamente destruído pelo exército genocida de Israel. Em documento aprovado por Trump e pela comissão que administra Gaza atualmente, as forças de resistência palestina fizeram um plano de desarmamento dividido em 15 pontos. Na primeira fase, o foco está nos locais de produção militar, nos depósitos de armas e na extensa rede de túneis do Hamas. Para o plano avançar, é preciso que Israel também retire suas tropas gradualmente em contrapartida. O objetivo do ditador sionista e genocida Netanyahu é atrasar ao máximo o avanço da reconstrução de Gaza, mesmo causando desgastes com Donald Trump, seu parceiro de genocídio. Há no governo israelense e em grande parte de sua população o sentimento de que é necessário expandir, conquistar novos territórios e eliminar toda a população árabe e palestina de Gaza e territórios ocupados. Mesmo com o acordo de cessar-fogo desde outubro de 2025, Israel já assassinou mais de 1.200 palestinos em Gaza. Os feridos são em torno de 4.100. Neste período, mais de 800 corpos foram resgatados dos escombros. Os números totais do genocídio palestino cometido por Israel em Gaza dão conta de 73.386 mortos e 174.250 feridos. Este número registra apenas aqueles que passaram por hospitais e foram documentados. Portanto, as cifras são, na realidade, muito maiores. E na Cisjordânia, a situação é caótica. A violência de colonos israelenses contra palestinos atingiu um nível recorde.
A ONU, Organização das Nações Unidas, registrou mais de 3 mil ataques desde janeiro do ano passado. Atualmente, mais de 740 mil colonos judeus sionistas já vivem em território palestino ocupado. O objetivo de Israel é, pouco a pouco, com a ajuda da violência militar, substituir toda a população palestina por colonos sionistas. E a Colômbia foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4 na última segunda-feira. O epicentro foi no estado de Chocó e foi sentido até em Bogotá. Prédios foram derrubados pelo incidente. 132 pessoas morreram e 570 ficaram feridas. Ainda há bastante gente presa sob os escombros. O tremor ocorreu poucos dias após a posse de Abelardo de la Espriella como presidente, colocando o novo governo diante de sua primeira grande crise. O epicentro do tremor ocorreu em San José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 110 quilômetros, segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos. A cidade fica a cerca de 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e Cali. Em Cali, mais de 20 prédios desabaram e há pessoas presas sob os escombros. A cidade solicitou às autoridades de Bogotá e Medellín o envio de equipes de socorro para apoiar os esforços de resgate. O maior número de mortes foi registrado na província de Risaralda, no oeste da Colômbia, na região cafeeira do país, com 42 mortes. Os aeroportos das cidades de Pereira, Manzanares, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura foram avariados pelo terremoto. O tremor foi sentido também nos países vizinhos, Equador e Venezuela, que foi atingida por um duplo terremoto devastador em junho desse ano. No Brasil, o tremor foi sentido em Manaus, no estado do Amazonas. Segundo os sismólogos, a Colômbia fica próximo à extremidade de uma placa tectônica e também ao Círculo de Fogo da América Latina, que é uma grande área de 40 mil quilômetros quadrados em forma de ferradura que circunda o Oceano Pacífico e é marcada pela presença de vulcões e terremotos. É normal acontecer terremotos no país, mas fortes como o desta segunda não são nada comuns. E dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1994. A data remete à primeira reunião do grupo de trabalho sobre populações indígenas ocorridas em Genebra, no ano de 1982. Coincidentemente, o STF retomou no dia 7 de agosto, última sexta-feira, o julgamento dos últimos recursos relacionados à demarcação de terras indígenas e à tese do marco temporal. Você sabe o que é a tese do marco temporal? É uma tese ruralista que define que os povos indígenas só têm direito de reivindicar e ocupar terras tradicionais se estivessem fisicamente na posse delas ou sob disputa judicial em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal do Brasil. Essa tese já foi afastada pelo STF em julgamentos anteriores, porém, permanecem em discussão pontos que podem impactar os processos de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e o Instituto Socioambiental, ISA, defendem que o julgamento seja realizado de forma presencial, possibilitando maior debate público sobre uma decisão que afeta diretamente os direitos constitucionais dos povos indígenas. Mas o novo julgamento será em formato virtual, no qual os ministros apenas vão depositar seus votos em uma plataforma digital entre o dia 7 e 18 de agosto. Além desse tema, o STF também julga nessa semana mais 2 assuntos ligados à área de meio ambiente. Hoje eles vão apreciar recursos contra a Lei 15.190 de 2025, conhecida como a PL da devastação, que além de outros absurdos, cria o autolicenciamento ambiental através de formulário preenchido pela internet. E amanhã o plenário também julga recursos contra a decisão do ministro Flávio Dino sobre a regulamentação de exploração mineral em terras indígenas. Vamos ficar de olho e pressionar os ministros do STF para que os indígenas sejam respeitados e não sejam ainda mais penalizados do que já vem sendo ao longo da nossa recente história. Um país que não protege suas memórias e tradições está fadado ao apagamento cultural. E a greve dos ferroviários de São Paulo foi encerrada na quarta-feira passada após assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, na qual a categoria aprovou a proposta apresentada no Tribunal Regional do Trabalho. Os trabalhadores da CPTM decidiram encerrar a greve e voltar ao trabalho por 131 votos a favor do fim da paralisação contra 26 pela continuidade.
A proposta trazida pelo governo representou avanços importantes nas pautas da categoria, principalmente no que diz respeito às garantias exigidas pelos ferroviários sobre o futuro dos trabalhadores em meio ao processo de privatização, segundo o sindicato. Mesmo com a suspensão da paralisação, a entidade deixou claro que a categoria segue em estado de greve, de olho no cumprimento dos compromissos firmados pelo governo estadual de São Paulo e no avanço das negociações. Vale lembrar que uma sequência de falhas e interrupções nas linhas privatizadas da CPTM causou transtorno para milhares de passageiros. Um vagão, inclusive, pegou fogo e intensificou o debate sobre os riscos de entregar o transporte público à iniciativa privada, assunto discutido exaustivamente aqui no Voz da Rede sobre o metrô de BH e que pode ficar de alerta para a Copasa, que foi recentemente privatizada. A mobilização dos ferroviários provou que dá para enfrentar os ataques de governos de extrema-direita e resistir às privatizações quando os trabalhadores se organizam. A defesa dos empregados foi o centro da reivindicação apresentada pelo sindicato. Mas o movimento também teve um papel político importante ao expor as consequências da privatização do sistema ferroviário. O movimento não conseguiu impedir a concessão das linhas, mas a categoria saiu com conquistas concretas e deu uma demonstração de força. Em nota, o sindicato reforçou que a mobilização teve como objetivo defender os empregados, os direitos da categoria e um transporte público de qualidade para a população. A entidade avisou ainda que vai continuar de olho na situação e não descarta novas paralisações caso o governo não cumpra o que foi combinado. O governador em exercício, Matheus Simões, sancionou no último sábado, dia 8, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Essa lei estabelece regras e prioridades para o orçamento do Estado no próximo ano. A norma publicada prevê que o Estado vai gastar mais de 7 bilhões do que pretende arrecadar. A previsão da lei é de que o Estado arrecade 142,79 bilhões e gaste 150,46 bilhões no ano que vem. O mais estranho é que, em 2026, a isenção fiscal é maior que o triplo do déficit apresentado para 2027, 26,21 bilhões de reais. Antes de sair do governo, Romeu Zema deu isenção de mais de 2 milhões de reais para sua própria empresa, um escárnio com o eleitor mineiro. A maior parte desse benefício está no ICMS, Imposto sobre a Venda de Produtos e Serviços, e principal fonte de arrecadação do Estado. Somente nesse imposto, as isenções somam 22,78 bilhões. 132,7 bilhões, cerca de 88,2% de toda a despesa, são gastos obrigatórios, aqueles que o governo é obrigado a pagar. O governador vetou relatórios de transparência que obrigavam o governo a detalhar a cada 2 meses os gastos com programas de combate à pobreza, o Fundo de Erradicação da Miséria e com a educação, ou seja, para os amigos empresários, isenções bilionárias. Para o povo, nenhuma transparência nas verbas de educação. Vamos aproveitar para mudar isso nas próximas eleições. A direita só quer saber de terceirizar, precarizar e privatizar para beneficiar seus doadores de campanha. E demorou, mas aconteceu. A Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Câmara Municipal o projeto de reajuste dos servidores públicos municipais com um índice de 4,11%, exceto para algumas categorias. Mas a Prefeitura, sabendo da ansiedade dos servidores, sorrateiramente decidiu incluir no projeto temas que sequer foram apresentados ou discutidos com os servidores, como a alteração da readaptação funcional em 3 artigos que geram a possibilidade de aposentadoria por invalidez sem serem esgotadas as possibilidades de readaptação. A definição sobre onde e como localizar o trabalho do trabalhador em readaptação funcional ficou a critério do órgão gestor da pasta, em nosso caso, a SMED. Com isso, a Prefeitura está colocando em lei parte de práticas que já executa, mesmo algumas estando em regulamentação via decretos e portarias. Com os dispositivos legais no projeto de lei, os ataques aos servidores públicos em readaptação funcional são aprofundados, como expiração automática do laudo, restrição da possibilidade de readaptação somente aos estáveis e proibição de alteração de jornada, entre outras. A PBH também inseriu 5 artigos no que tange à Previdência. Esses artigos tratam da reorganização da unidade gestora do regime próprio da Previdência e de algumas questões relativas a abono permanência ou a situações especiais.
Em nenhum momento o governo dialogou com as entidades e nem passou pelo Conselho de Administração sobre as mudanças na estrutura da unidade gestora. Essas alterações criam cargos com remuneração acima de R$10 mil, em um momento que a PBH faz contenção de gastos e concede um reajuste de 4,11% à maioria dos seus servidores. O Sindirrede solicita ao governo municipal e aos vereadores a supressão dos artigos 16 ao 18, 31 e 33 do projeto de lei e a inclusão da GDE, das Direções de Coordenação Geral, majoradas em 4,11% no texto normativo, com respectivo anexo, contendo os valores corrigidos desta gratificação. Mais uma vez, o governo Damião demonstra não ser confiável. Seguimos na luta.